A paz do Senhor Jesus seja com todos. Espero que estejam todos bem. Hoje a apóstola Amara está com gripe, né? Está debilitada. Essa gripe não é brincadeira, né? Ela realmente mexe com a gente. Então, nós estamos aqui para ministrar uma palavra, né? Nossa igreja, ela recentemente foi ministrada neste texto da palavra, mas sempre é importante relembrar, né? E nosso tema é a Igreja Triunfante, e nós demos um título a essa palavra como a prioridade do crente. Isto fizemos porque, às vezes, na igreja a gente ouve muitas mensagens e a gente meio que fica perdido com relação àquilo que Deus requer de nós como princípio básico, né? E até nos envolvemos com a obra e tudo, mas nós não podemos esquecer aquilo que a palavra de Deus requer de nós em relação à santidade. Como nós já falamos, muitas vezes se faz a obra, né? Como escrito está, nós profetizamos, nós fizemos milagres, e o Senhor disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, isto prova de que o mais importante é que a gente cuide da nossa santidade. E este texto, ele está em 1 Pedro, a partir do verso 13. Nós vamos ver uns poucos versos, mas ele fala profundamente e com muita seriedade acerca da santidade, né? E no versículo 13 diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, cingindo os vossos lombos. Quando se trata de lombos, trata-se do local onde está a nossa força, né? E, no caso aqui, está se referindo ao entendimento. Então, quando nós estudamos a palavra, quando nós refletimos sobre a palavra, nós estamos fortalecendo o nosso ser, né? Enchendo de vigor o nosso entendimento, as nossas forças espirituais. E isto se faz necessário por causa dos embates, das fraquezas, de todo tipo de coisas que nós temos que enfrentar. Então, vamos assim pensar biblicamente nesta palavra. O que ela diz? Olha, você vai ser forte se você for o quê? Alimentado pela verdade, pela palavra. Não há como um cristão ser forte sem que ele se alimente da palavra. Então, cingindo os lombos é se fortalecer espiritualmente para tudo que nós vamos enfrentar, seja as nossas fraquezas, seja chegar e ter que enfrentar adversidades, seja o que for, para cumprir as nossas obrigações, os nossos deveres, ou até as provações, né? E ele diz: sede sóbrios, né? Então, novamente, ele fala: olha, para que eu possa ser sóbrio, ou seja, para que eu possa ter controle, para que eu possa ter uma atitude correta, não vergonhosa, mas uma atitude que
não vai denegrir o nome do Evangelho, é necessário que a gente esteja fortalecido nessa palavra. Então, sim, gente, sede sóbrios, e esta sobriedade, ela tem justamente isto, ter o controle, ter a atitude correta, né, sobre as situações que nós vamos nos deparar com elas. É a palavra de Deus que vai nos dar a condição para isso, tomar a atitude certa. Ora, dentro do que eu ouvi, como é que eu vou reagir? E aí eu preciso estar fundamentado na palavra, senão a minha resposta, a minha atitude, ela será de acordo com a minha vontade, com o meu querer, com a minha vingança, com o meu orgulho, seja lá o que for, nós vamos procurar agir de acordo com a nossa vontade. Mas a pessoa que está sóbria, ou seja, ela está no controle das suas emoções, ela só pode conseguir isso fundamentado na palavra. Então, como que ela vai estar controlando o seu ser? Ela precisa estar alimentada com a palavra, senão ela vai reagir conforme a sua vontade. E isto vai acabar trazendo vergonha, né? Quando a gente reage segundo a nossa vontade, acaba trazendo vergonha. Então, sede sóbrios. E aonde nós vamos buscar vigor, aonde nós vamos buscar incentivo para viver neste mundo, vamos dizer assim, pronto para enfrentar as adversidades. Como é que eu vou estar preparado? Então, primeiro, palavra. Agora, a palavra nos traz diversos incentivos, mas ele aqui, ele levantou o seguinte: na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, o que eu tenho que trazer à mente para ter um comportamento correto? O que me faz temer? É saber o que me está proposto. Então, o que é que me está proposto? Me está proposto ser salvo. Na vinda de Jesus Cristo, quando ele vier, o que eu espero é que ele diga: entra, bendito do meu Pai, né? Goza agora do que o teu Senhor tem para te dar. Entra, seja bem-vindo. Passa a desfrutar daquilo que o teu Pai preparou para ti. Então, por aqui, amados, nós temos uma informação importante, pelo menos eu entendo assim, que este mundo vai haver dificuldades, né? E para que eu enfrente essas dificuldades, eu preciso estar nutrido, né? Eu preciso ter alguma coisa que me encha de vigor, né? Então, eu preciso me fortalecer na esperança. Eu tenho uma esperança de que eu me comportando conforme a palavra do Senhor diz e mantendo a minha fé firme, eu, quando da vinda do Senhor Jesus, serei salvo. Não vou perder a minha eternidade, não vou perder a minha salvação. Pelo contrário, eu vou entrar e desfrutar de tudo, né, que o Senhor Deus preparou para nós, que é gigantesco, né? Fico imaginando como é que a gente entrando por aqueles portões celestiais e vendo a Jesus, vendo todo aquele povo, né, que a palavra de Deus fala, e adorando junto com eles eternamente. Então é isto que fortalece, nos dá vigor para viver esta vida de dificuldades. Amém? Então é isto que Pedro, aqui quando ele escreveu, falou: vocês estão passando lutas, mas entendam, vocês precisam estar fortes. E este fortalecimento vem através desta palavra. E como é que esta palavra é ela que vai falar desta graça, deste favor, desta bênção que Deus nos deu através da salvação na vinda do Senhor Jesus. É através desta palavra, é meditando na palavra, é tendo
a palavra sempre no nosso coração. Porque quando nós vivemos no dia a dia, vocês sabem muito bem que a gente passa desgastes. Então, se você não voltar para a palavra, acaba esquecendo, acaba saindo da sua memória. Então, a palavra vem e traz novamente a lembrança. Olha, este mundo não é o meu fim. Eu não estou vivendo nesta terra e vai ser o fim. E eu preciso fazer tudo tal que me satisfaz, porque este aqui é o fim. Não. Existe uma salvação que o Senhor Jesus nos concedeu, que custou muito caro. Ele vai falar isso mais embaixo. Aí ele diz como filhos obedientes, né? Filhos que ouvem o pai, que têm temor do pai, né? Filhos que se consideram filhos. Às vezes a pessoa está nessa terra, né, é cristão, e vive como se vivesse sozinho, sem ajuda de ninguém, como se não tivesse nenhum amparo, né? Nenhum amparo para a sua vida. Mas nós sabemos que o Senhor é nosso amparo, é nossa defesa, nossa fortaleza. Então, o que Ele quer de nós? Uma postura de filhos. Mas é uma postura de filho, tem tantos filhos, né? Mas é uma postura de filhos de Deus. É bem diferente. Quem é Deus? Deus é santo. Não, ele espera que eu tenha esta postura, a postura de filho, né? Filho que obedece, filho que anda na presença do Senhor e deixando para trás, né, que ele menciona aqui, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência, com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, filhos que andam em novidade de vida, vamos falar assim. Não naquela vida passada, satisfazendo as vontades da carne, né? Cumprindo as paixões, fazendo aquela prática de egoísmo, né? Então, vivendo uma vida agora, lembrando, eu sou filho de Deus, eu preciso obedecer. Agora, para eu obedecer, obedeça o quê? Como é que eu vou obedecer ao meu Pai Celestial? Seguindo os conselhos dele, seguindo as instruções dele. Não há como eu obedecer a Deus sem que eu ande, sem que eu estude, sem que eu me prepare na sua palavra, sem que eu conheça a sua vontade. E para conhecer a sua vontade, naturalmente, eu preciso estudar a palavra. Não tem como, né? E assim, deixando todo tipo de práticas passadas. Então, aí, vamos dizer assim, a gente estava acostumado. É um costume. Então, para deixar o costume, precisa haver um esforço, né? Para que a gente possa viver o novo. E no versículo 15 ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, santo é separado. Nós não podemos, como fala no versículo anterior, eu não posso continuar vivendo a vida que eu vivia. Eu tenho que ter uma nova forma de viver, né? E santo é aquele que tem todo tipo de característica perfeita, né? Que não é contaminado, que está separado do mundo, que não anda segundo a vontade do maligno, porque o mundo anda segundo a vontade do maligno. Então, o Senhor é santo. E ele diz aqui, nos chamou. Então, o Senhor nos chamou, amados, não é para viver a mesma vida que a gente vivia, de jeito nenhum. Há que haver uma mudança. Nós recebemos um chamado para viver num outro reino. Antes nós estávamos debaixo de ação maligna, pensamentos malignos, todas as instruções malignas. Mas agora nós fomos chamados por aquele
que é santo, para viver no seu reino, para ter outro tipo de comportamento. E em toda maneira de viver. Aí é que envolve muitas coisas. Eu anotei aqui maneira de falar, né? Maneira de tratar as pessoas, a forma de comportamento no trabalho, nos negócios, nos contratos, quando eu faço um contrato, quando eu prometo alguma coisa, no vestir, no pensar. Então, se você for ver nos dias de hoje, você vai encontrar muitas pessoas tendo, e são cristãs e tal, tendo comportamentos contrários à vontade de Deus. Mentem, enganam, tratam mal as pessoas, se vingam, comportamento no trabalho não é comportamento de filho de Deus, é comportamento igual aos mundanos, né? Então, todas estas coisas, nós entendemos que a pessoa não conhece a palavra. Então, por isso a palavra ela precisa ser meditada constantemente, né? Então, o Senhor ele quer isso de nós, como princípio básico, como que eu posso testemunhar com a minha vida, como ele fala aqui sobre toda a vossa maneira de viver, como é que eu posso testemunhar como filho de Deus, vamos dizer, dar um testemunho de que eu efetivamente sou filho de Deus, tendo comportamentos, tendo atitudes como as pessoas do mundo. Não há testemunho. Então, a questão da mudança de vida, a questão da conversão, ela precisa ser real, né? Eu me converti, eu recebi Jesus, houve um milagre e tal. Mas como é que eu estou vivendo hoje? O que eu estou, vamos dizer assim, qual é a minha influência na sociedade? Como é que eu estou me comportando? Igual a todo mundo, fazendo as mesmas coisas, né? Então, o Senhor requer que em toda a nossa maneira de viver haja santidade, haja um comportamento totalmente distinto daquele que o mundo vive, né? Versículo 16, ele diz: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra que está escrito está, você vai encontrar isto em Levítico 11, 44. Eu gostaria que a gente pudesse ir lá. Levítico 11, 44. Levítico 11, 44. Diz assim: porque eu, o Senhor, ou seja, porque eu, aquele que manda, vosso Deus, porque eu, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis. É um processo. E eu só posso me santificar conhecendo a palavra, né? Aqui o Senhor está dando uma ordem, um mandamento. E sereis santos. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, isso é uma ordem da parte do Senhor, não é algo para eu ficar pensando se eu vou cumprir ou não. Então, sede santos. Escrito está. Então, algo que eu devo seguir. Então, o que eu entendo, novamente mencionando a questão do costume? Nós vínhamos acostumados ao mundo. Para que haja uma mudança, eu preciso conhecer e, na verdade, não apenas conhecer, mas ser transformado através desta palavra, transformado no meu entendimento,
Por isso que ele começou cingindo os vossos lombos, fortalecendo a um novo, vamos dizer assim, fundamento de vida. E esse fundamento é a santidade. Então, antes da obra, acima de fazer coisas, de realizar a obra, é necessário que eu tenha como prioridade fazer a vontade de Deus, ser santo. Né? E versículo 17, ele diz: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Então, o que ele está dizendo? Se vocês oram, se vocês buscam a Deus, que é santo, né? E é Pai de todos, se vocês fazem isso, se vocês são realmente filhos e invocam o Pai, entendam que esse Pai não é um Pai qualquer. Ele não faz acepção de pessoas, não há diferença. Ele não faz distinção de pessoas, seja pela riqueza dela, seja pela beleza dela, seja pela cor dela, seja ou por qualquer outro tipo de aparência, né, exterior. Ele não vai fazer acepção. Porque aquele lá é rico, porque aquele lá é presidente, porque aquele lá é não sei o quê, tem autoridade, não sei. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai haver distinção nenhuma. Ele vai julgar retamente. Segundo o quê? Segundo o caráter da pessoa. Segundo o comportamento desta pessoa. E aí é que ele diz que dá, né, que nos causa temor. Diz o seguinte: andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que nós ainda temos a viver como cristãos. Andar em temor. Temor por quê? Porque quando o julgamento dele, né, não só, assim, vamos dizer assim, o julgamento dele para o nosso viver é de acordo com o nosso viver. Porque às vezes a pessoa pensa, não, vai julgar só lá na vinda, quando o Senhor Jesus voltar, então vai ter o julgamento. Não, ele já nos julga, né, toma contas, vez por outra, de como que nós andamos para nos corrigir. E que ele diz, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo que nós ainda temos de vida na terra. Sabendo que não é para a terra que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo para a vida eterna. E no 18, ele diz, sabendo que não foi com coisas contamináveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Ou seja, ele está trazendo uma conscientização a nós, dizendo o custo que o próprio Deus teve, que é Jesus, deu sua vida. Pela nossa vida, por causa do jeito que nós vivíamos, o preço para nos tirar daquela condição de vida foi alto. Não foi um preço qualquer. Não foi preço de dinheiro, por mais valor que ele tenha, ouro, prata, como está escrito. Na verdade, foi por algo muito mais precioso. E ele menciona que foi pelo sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, alguém santo, que é Jesus, deu a sua vida para nos tirar daquela maneira que nós vivíamos. Ou seja, aquela maneira que a gente vivia não é a maneira que nós podemos viver como cristãos. Está fora
de cogitação. Isso tem, aqui fica patente que não é aceitável ter as mesmas atitudes, ter a mesma forma de viver que a gente tinha no passado, porque o preço que foi pago para sair dessa maneira de viver foi alto. Então, o versículo 19 diz: mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, isto aqui nos mostra, vamos dizer assim, nos conscientiza de que o cristão, ele precisa viver segundo os padrões da palavra, né? Porque há um custo, houve um trabalho, houve um sacrifício grandioso, fora o trabalho, um sacrifício grandioso para que nós não fôssemos mais iguais, para que não vivêssemos da mesma maneira, para que não tivéssemos o mesmo comportamento, para que não andássemos fazendo as nossas vontades. Então, isto, vamos dizer assim, nós pegamos estes versículos, esse texto, porque ele realmente concentra bastante coisa sobre a santidade. Mas você pega Romanos, você vai encontrar lá, vamos continuar no pecado, porque a graça abunde? De maneira nenhuma. Então, praticamente todas as cartas, a palavra vem e fala sobre a questão de viver uma vida santa. Em Romanos 12, 2, diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não é, não é aceitável que a gente viva como vivíamos no passado. Se houve conversão, tem que haver uma mudança no comportamento. Porque às vezes vamos caminhando no Evangelho, nos envolvemos com um monte de coisas e acabamos esquecendo de que o que precisa é mudar o comportamento. Ter sempre cuidado, porque volto a dizer aqui, andai em temor. Então, se a palavra vem e ela me exorta a andar em temor, quer dizer, com todo cuidado, tendo respeito pelo nosso Deus, respeito por aquele a quem nós chamamos de Pai, então, aqui tem, vamos dizer assim, tem coisas como o sangue de Jesus, que, assim, são coisas que batem muito forte para que a gente tenha esse comportamento mudado. Agora, como nós lemos lá em Levítico, vamos dizer assim, isso acontece gradativamente, é o que nós chamamos de desenvolvimento da nossa salvação, né? Buscando cada dia aprender mais para viver mais de acordo com a palavra. Sede santos como eu sou santo. A questão é nos assemelharmos cada vez mais a Deus, ou assemelhar, mas como vou fazer? Bem, nós temos o exemplo de Jesus, como é que Jesus andava, que Jesus fazia. Então, eu preciso me assemelhar, eu preciso buscar isso. Não estou dizendo que a gente vai conseguir isso de imediato, mas há que haver uma, vamos dizer assim, uma disposição, uma escolha da minha parte de buscar viver como o nosso Mestre Jesus. Amém? Então, esta é a palavra que nós tínhamos para esta manhã, lembrando, este é a minha prioridade como cristão, viver nessa vida de cada vez ser mais santo, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém?